Saudações dermatológicas. Meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista e vamos iniciar agora a nossa terceira aula sobre hanseníase. Nós estamos no curso CBMS em hanseníase e leishmaniose. Então, lembrando que estamos iniciando com hanseníase, mas teremos a nossa parte de leishmaniose. E hoje vamos falar mais um pouco sobre as características clínicas da hanseníase. Posteriormente, falaremos sobre as reações, a histopatologia e o tratamento, bem como outras situações importantes sobre essa patologia que é realmente um diferencial, o seu entendimento, para os profissionais de saúde, não somente o dermatologista, mas para os profissionais de saúde, e sendo, portanto, uma patologia, uma doença que merece, que precisa de divulgação. Então, aqui nós estamos fazendo a nossa parte de divulgação da hanseníase. Então, começando aqui com o caso da hanseníase indeterminada. Então, a gente já falou algo no sentido de como se adoece de hanseníase e nós apontamos que a patologia em si, ela depende muito mais da reação do hospedeiro do que do próprio micro-organismo causador, o bacilo de Hansen ou a Mycobacterium leprae, né? O Mycobacterium leprae. Então, esse Mycobacterium leprae é realmente um micro-organismo de pobre informação genética e nós temos uma forma de reagir do organismo, uma forma que muitas vezes é bastante diferente quando a gente aponta e quando a gente compara os polos, e isso se deve, em boa monta, às questões de reação, de como cada organismo reage, como cada organismo ele se posiciona na sua defesa. Se uma defesa celular, se uma defesa humoral. Então, tudo isso vai provocar diferenças nas manifestações clínicas. Então, quando nós falamos sobre uma hanseníase indeterminada, nós estamos falando de uma forma preliminar, digamos assim, de reação. Então, em geral, esses pacientes apresentam apenas máculas hipocrômicas com dificuldades de sensibilidade, sensibilidade a princípio, sensibilidade térmica. Sensibilidade térmica é atrapalhada ou perdida, ou mesmo o sujeito tem uma desestesia, uma alteração da sensibilidade naquela região. Então, o paciente com hanseníase indeterminada, ele pode se curar, ele pode ter a própria imunidade inata sendo primordial nessa defesa, ou mesmo a imunidade adaptativa posteriormente, trazendo a cura. Então, a hanseníase indeterminada ela também pode desenvolver um viés para um dos polos ou para um interpolo. Então, a gente tem que ter em mente que o paciente com hanseníase indeterminada ele já está doente da hanseníase, ele já sofre a virulência da bactéria, ele já sofre a patogenicidade. Contudo, ele tem baixas repercussões e ele pode ter uma melhora, ele pode se curar, como também pode não se curar e desenvolver uma hanseníase no polo tuberculoide ou no polo vichoviano ou no interpolo, com as dimorfas. Lembrando que nas dimorfas temos a dimorfa tuberculoide mais próxima à hanseníase tuberculoide, a dimorfa vijoviana mais próxima à hanseníase vijoviana e a dimorfa que fica no centro do espectro. Então, essa hanseníase indeterminada, ela costuma se manifestar bem discretamente,
bem discretamente. Inclusive, é difícil muitas vezes se fazer o diagnóstico dessa hanseníase tão discreta. Então, ela pode desenvolver uma pequena mácula hipocrômica e essa pequena mácula hipocrômica ter alteração de sensibilidade, uma redução da sensibilidade. Também pode-se ter naquela região, por um processo inflamatório das glândulas sudoríparas e por um processo inflamatório dos próprios nervos que teriam ação nessas glândulas, nós poderíamos ter hipohidrose ou, em alguns casos, até anidrose e rarefação dos pelos no local da lesão. Essa rarefação se deve pelo componente de importância histológica da hanseníase, que é um processo de infiltração, ou seja, um infiltrado inflamatório ao redor de vasos, ao redor de nervos, ao redor de anexos. Então, esses anexos, os pelos, as glândulas sudoríparas, que podem ser atacados. Então, repetindo, nós temos na hanseníase um processo inflamatório, uma infiltração celular, uma infiltração inflamatória ao redor de vasos, nervos e anexos cutâneos. Então, esse infiltrado é um infiltrado linfohistiocitário de localização ao redor dos nervos, ao redor dos anexos e ao redor dos vasos. Aqui não conseguimos observar bacilos, então a hanseníase indeterminada, de certa maneira, ela figura em um polo paucibacilar. Então não conseguimos identificar esses bacilos. Então temos aqui uma fotografia já apresentada na aula anterior, quando observamos uma mácula hipocrômica. Então, a princípio, qualquer mácula hipocrômica com alteração de sensibilidade em regiões epidemiologicamente ricas no diagnóstico de hanseníase, temos aí um quadro de paciente com hanseníase. Então, a resposta imune ao Mycobacterium leprae é o que determina a forma clínica do acometimento. E essa forma clínica, obviamente, está estruturada em alterações histológicas. A alteração clínica é o macro, a alteração histológica é o micro. Então, temos que, no polo paucibacilar, figurando a hanseníase tuberculoide com a formação de granulomas. A gente viu na aula anterior que esses granulomas são granulomas bem formados, granulomas que sofrem muito o estímulo do fator de necrose tumoral e se estabilizam. Então, esses granulomas, inclusive, eles são responsáveis por boa parte dos problemas, porque esses granulomas eles terminam por providenciar um processo muito forte de destruição e essa destruição pode trazer alterações nervosas que geram incapacidades. Então, quando falamos em hanseníase tuberculoide, estamos falando nessa possibilidade da formação dos granulomas, granulomas estáveis. Esses granulomas eles conseguem atingir a epiderme, isso é algo importante do ponto de vista histológico. À medida que nós vamos nos distanciando do polo paucibacilar, nós vamos também nos distanciando da epiderme. Então, nessa hanseníase tuberculoide, esses granulomas podem e atingem a epiderme e são compostos por células epitelioides, por células gigantes multinucleadas e por macrófagos, cercados por um anel de linfócitos TCD4+, com achado de poucos ou nenhum bacilo. Então, é uma forma paucibacilar, poucas lesões, poucos bacilos, grande destruição. Então, a gente vê agora o esquema na formação desse granuloma.
pela via TH1, que é a via celular, a via de estimulação celular, de defesa celular. Então, temos os bacilos em pequena quantidade. Esses bacilos, eles vão sofrer por causa de um ambiente onde as células de defesa, a partir de todo um arcabouço de conexões com estimulação de células de Langerhans, com estimulação de células linfocíticas, nós terminamos por produzir um ambiente rico em citocinas, interleucinas, como as interleucinas 2, como o interferon gama, como a linfotoxina alfa. Então, todo esse ambiente é um ambiente que gera a força da atividade celular. Então, os granulomas terminam por se tornarem estáveis. Então, nós temos os linfócitos TCD4 e os linfócitos TCD8 participando desse granuloma. Então, a princípio, nós temos no centro essas células histiocíticas, macrofágicas e células epitelioides que vão trabalhar essa estabilidade do granuloma. Esse granuloma ele é excitado a ser estável pelas células TCD4 e, por último, as células TCD8, né, as células supressoras, elas fazem ali um encapsulamento, digamos assim, desse granuloma. Nós temos ainda um ambiente onde existe o fator de necrose tumoral alfa, né, tornando cada vez mais estável esse granuloma. Então, as placas vistas da hanseníase tuberculosa, da hanseníase tuberculoide, elas são placas semelhantes a placas de um granuloma anular. Então, são placas anulares. Daí o granuloma anular faz diagnóstico diferencial. Vejamos a foto. A dermatofitose também faz diagnóstico diferencial. Então, temos a perda de sensibilidade. Nós temos que essa patologia, em geral, ela varia de 1 a 5 lesões. Então, o paciente paucibacilar ele tem poucas lesões. Então, por isso, devemos fazer um exame de corpo completo do paciente, devemos examinar em sala clara toda a pele do paciente, sempre acompanhados. Não devemos fazer esse exame de corpo nu, nós dermatologistas, apenas com o paciente. Então, nós temos perda de sensibilidade e lesões eritematosas, lesões em placas anulares bem definidas, em até 5 lesões. Podemos ter a perda de pelos, as alopécias e a ausência de suor, a anidrose, pelos motivos já explicados anteriormente. Já a hanseníase virchoviana, ou seja, o polo virchoviano, o polo rico em bacilos, ele apresenta grande número de lesões. Então, são lesões simétricas, são lesões disseminadas, são lesões mais, como poderíamos observar, mais suaves, digamos assim, em algumas situações em relação à formação dos seus granulomas. São granulomas instáveis que não provocam tantas alterações quanto da hanseníase tuberculoide. Então, no exame histológico, nós conseguimos ver esses granulomas
com macrófagos vacuolizados, que são chamados células de Virchow. Então, esses granulomas não são tão perfeitos quanto os granulomas observados na hanseníase de forma tuberculoide. Os macrófagos vacuolizados, espumosos, são chamados células de Virchow. São macrófagos que, em geral, estão repletos de globias, que são as uniões entre os bacilos. Então, esse bacilo é um bacilo intracelular, é um bacilo que sobrevive dentro das células, que são as células macrofágicas, os macrófagos, os estiócitos. Então, na hanseníase virchoviana, existe um defeito de atividade do macrófago. O macrófago não consegue destruir essas células e essas células crescem dentro dos macrófagos. Então, é um parasitismo macrofágico abundante. E essas células bacterianas, elas formam as globias, são uniões ali de diversos bacilos que, em geral, estão dentro dos macrófagos. Então, temos lesões simétricas, lesões bilaterais, que podem incluir máculas, pápulas, nódulos e placas. E aqui nessa hanseníase virchoviana que temos aquela face leonina, a infiltração da face, a infiltração dos lóbulos da orelha, que são característicos da hanseníase multibacilar, da hanseníase virchoviana, que são exatamente os pacientes que fazem a transmissão, que fazem o contágio da hanseníase. Os pacientes que são ricos em bacilos, pacientes que têm positividade elevada para os anti-PGL1, que são aquelas proteínas da cápsula do bacilo, que hoje são utilizados não para o diagnóstico, mas para observação quanto à presença do bacilo em grande monta, visto que o organismo estaria aí utilizando o seu potencial de produção de anticorpos. Então, está sendo usado ali a via TH2 com produção de anticorpos, com produção de anticorpos anti-PGL1 via TH2. Aqui nós vamos ver uma forma histoide da hanseníase. A forma histoide, a formação de estruturas semelhantes a dermatofibromas, faz parte das hanseníases localizadas no polo virchoviano. Então, temos aqui uma riqueza de células de Virchow, uma riqueza de células repletas de bacilos, né? Que aí na hanseníase de Wade, né, também chamada de Wade, a hanseníase histoide, nós temos algumas diferenças em relação ao próprio polo virchoviano, até em características clínicas. Então, a predileção do Mycobacterium leprae por regiões mais frias do corpo é nítida. Daí temos essas lesões muito próximas à superfície da pele. Então, nós conseguimos ver acometimento da face, das orelhas, dos membros. O comprometimento neural na hanseníase virchoviana, ele tende a ser um comprometimento mais lento, um comprometimento de múltiplos nervos, diferindo do que a gente vê na hanseníase tuberculoide, onde nós temos um ataque mais localizado, um ataque mais fulminante a determinados filetes nervosos. Na hanseníase virchoviana, isso também pode acontecer quando dos episódios reacionais. Isso gera incapacidades, tanto na hanseníase tuberculoide, o que é mais comum até,
como na hanseníase virchoviana, quando associado aos seus episódios reacionais. E entre os polos tuberculoide entre os polos tuberculoide e virchoviano, nós temos as formas dimorfas. Uma forma dimorfa tuberculoide, chamada DT, uma forma dimorfa virchoviana, chamada DV, e uma forma dimorfa chamada DD. Então, a DT ela tem características mais parecidas com as características da hanseníase tuberculoide. A virchoviana tem características mais aproximadas da hanseníase virchoviana, o polo, e a DD, a dimorfa, está ali entre as duas. Então, nós temos aqui um quadro mostrando, e que já foi mostrado, como se dá a infecção quando a via TH2 é acionada. Então, ela não consegue bloquear a multiplicação dos bacilos e eles formam as globias, que são essas uniões que acontecem principalmente nos estiócitos, os macrófagos. Então, o ambiente é rico em bacilos. Então, os linfócitos B e os plasmócitos produzem a anti-PGL1, que é contra a proteína glicolipídica que está na cápsula do bacilo. Então, nós temos também o fator de transformação de crescimento beta, que é um fator mais ligado à supressão. Nós temos que os linfócitos TCD4 não vão funcionar bem em virtude da produção dessas interleucinas 4, 5, 10, o fator de transformação de crescimento. Então, isso termina por bloquear interleucina 12, interferon gama, fator de necrose tumoral alfa e interleucina 2, e nós terminamos por ter um ambiente mais propício ao crescimento do bacilo. A força celular de destruição está comprometida. Então, nós temos um granuloma instável com interleucina 4, interleucina 6 e interleucina 10. Então, os linfócitos TCD8 estão mais no centro e os TCD4, invertendo sua posição em relação ao TH1, estão na periferia. Então, aqui nós temos uma forma dimorfa tuberculoide. Então, vejam que aqui nós temos uma lesão bem delimitada, tanto exterior quanto interiormente, mais elevada, mais imponente que a do polo tuberculoide dessa fotografia. Então, nesse caso, os troncos neurais estão assimetricamente aumentados, provocando o ataque a esses troncos neurais, provocando neuropatia mais grave com infiltração neural no exame histológico. A reação inflamatória presente na derme geralmente não toca a epiderme. Então já começamos a ver uma diferença em relação à hanseníase tuberculoide, onde essa inflamação tocava a epiderme. Aqui nós geralmente não tocamos a epiderme. Nem é tão bem definida como na forma da tuberculoide. Já no formato dimorfo, nós já temos que o paciente que na forma dimorfa tuberculoide tinha de 5 a 10 lesões, na forma tuberculoide tinha de 1 a 5 lesões, aqui nós temos dezenas de lesões. Essas lesões, em geral, são placas anulares assimétricas,
placas anulares assimétricas, onde conseguimos ver melhor a parte interna do que a parte externa. Chamamos esse tipo de lesão foveolar, que é o achado clássico da lesão dimórfica. É uma lesão tipicamente anular, borda externa mal definida e borda interna bem definida. O espessamento dos nervos periféricos e neurites crônicas podem acontecer. E chegamos à dimorfa virchoviana, que também pode exibir essas lesões clássicas da hanseníase dimorfa, ou seja, a lesão foveolar. Ela também pode vir associada a pequenas máculas, já se aproximando da hanseníase virchoviana, pápulas e nódulos de diferentes formas e tamanhos, que chamamos de manifestações polimorfas, exatamente por essa variabilidade de lesões, essa variabilidade da estruturação. Então, o comprometimento clínico, ele é assimétrico, generalizado de nervos periféricos. À medida que vai se aproximando da virchoviana, vai se tornando cada vez mais simétrico. A resposta inflamatória tecidual se assemelha à resposta tecidual da hanseníase virchoviana. Então, aumento da circunscrição da resposta granulomatosa macrofágica, com maior número de linfócitos infiltrado mononuclear, mais intenso em filetes nervosos e anexos cutâneos. Então, essa resposta inflamatória, ela vai se tornando mais característica da hanseníase virchoviana, a da hanseníase dimorfa virchoviana. Então, nós temos que o paciente com a doença hanseníase, ele pode ter características bem diferenciadas a depender da sua forma de defesa. Então, é uma doença que a gente diz ser espectral. Existe um espectro de características, um espectro de lesões, né? Um espectro de acometimentos, de reação, de resposta do hospedeiro. A gente costuma dizer que a hanseníase ela é uma doença para quem pode e não para quem quer. Não basta ter a infecção, tem que ser susceptível a ela. Essa susceptibilidade acontece por causa da forma de reagir. E aí é importante a gente fazer essa divisão, inclusive didática, sobre os acometimentos em vias TH1, TH2, as vias Treg, TH17, TH9, que estão relacionadas ao processo de defesa, algumas mais ligadas à questão auxiliar, à questão celular, outras mais ligadas à produção de anticorpos, ou seja, situações mais ligadas à supressão e que há uma produção de imunoglobulinas, de anticorpos. Então aqui nós temos uma fotografia mostrando a hanseníase dimorfa virchoviana. Então nós já temos aqui uma dificuldade de ver um pouco mais a questão do bordo interno, diferente do que a gente vê na hanseníase dimorfa. Então, as células epitelioides, e uma forma que a gente tem de
observar em termos histológicos até o diagnóstico e a classificação, essas células elas são vistas, né, na resposta tecidual, principalmente do polo paucibacilar até a dimorfo-dimorfa. Nós temos que as células de Langerhans também são mais observadas na tuberculoide e na dimorfa tuberculoide. Então, isso corrobora com a questão, com o aspecto da defesa celular. Então, células epitelioides, elas estão mais afeitas às formas paucibacilares. Então, as células conseguem destruir os bacilos. Células de Langerhans também estão afeitas aos polos paucibacilares. Então, as células gigantes vacuolizadas podem ser encontradas na dimorfa-dimorfa e na dimorfa virchoviana. Então, essas células gigantes vacuolizadas, elas já se aproximam do que seria as células de Virchow, né? Quando a gente fala em vacuolização. Tá? Mas as células gigantes são células que têm ali a união de vários citoplasmas com vários núcleos. Então, nós temos na dimorfa-dimorfa e na dimorfa virchoviana esse aparecimento. Já na dimorfa virchoviana e na virchoviana, os macrófagos, chamados células de Virchow, né, são estiócitos espumosos, estiócitos carregados de globíase de bacilos, estão presentes nessas lesões. Vai ser interessante quando a gente for para a parte de histologia, que nós vamos conseguir fazer essa diferenciação de uma forma muito simples. A histologia é bastante diferente entre os polos virchoviano e o polo tuberculoide, entre os polos virchoviano e tuberculoide. Então, nós temos, inclusive, corroborando a questão do afastamento do processo inflamatório da epiderme, nós temos na hanseníase, principalmente na virchoviana, uma zona chamada zona de Grenz. Zona de Grenz, que é um termo em alemão, ela referencia uma área limpa, uma área livre do infiltrado inflamatório abaixo da epiderme. Então, nós temos a epiderme, existe um espaçamento livre dessa infiltração, um espaçamento que é a zona de Grenz, tá? A zona de Grenz. Então, essa zona de Grenz, ela unicamente explica o distanciamento desse processo inflamatório dérmico da epiderme. Outra situação que vamos observar é a laminação do perineuro. Que a gente chama imagem e casca de cebola. A gente vai ver agora as fotografias a seguir. É um achado típico de lesões virchovianas e dimorfas virchovianas. Então, só aqui fazendo um pequeno resumo, células epitelioides e Langerhans, estamos mais nos polos ou nas formas paucibacilares. Macrófagos espumosos, células gigantes vacuolizadas, nós estamos mais nos polos ou nas formas multibacilares. Zona de Grenz, formas multibacilares.
Então, existe o afastamento do processo inflamatório. Laminação do perineuro, casca de cebola, é um achado da lesão multibacilar. Então, aqui nós temos células gigantes, multinucleadas, com citoplasma vacuolizado, em uma hanseníase multibacilar. Aqui nós conseguimos ver essa vacuolização do citoplasma. Então, vemos também a célula multinucleada. Aqui nós conseguimos ver a zona de Grenz. Que é esse afastamento da epiderme do infiltrado dérmico. E aqui nós vimos um perineuro sendo atacado, que aí é a nossa imagem da casca de cebola. E a hanseníase histoide, já falamos sobre ela, aqui é a hanseníase histoide, ou hanseníase de Wade. Ela é uma variante da virchoviana. É uma variante incomum, vi poucos casos até hoje, e referencia um rancinoma rico em bacilos. Os seus macrófagos são fusiformes. Aqui é importante ressaltar, quando eu falei lá atrás da questão de diferenças, é importante ressaltar que nós temos aqui, na hanseníase histoide, a ausência das globias. Ausência das globias. Então, nós temos pápulas e nódulos cutâneos ou subcutâneos, indolores, firmes, cobertos por pele marrom amarelada, por vezes assemelhantes a dermatofibromas. A lesão virchoviana ou a reação do tipo eritema nodoso rancênico. Então, tudo isso faz ali um diagnóstico diferencial, embora nós tenhamos a hanseníase histoide como forma da hanseníase virchoviana. Então, mais uma vez aqui, né, uma fotografia mostrando a ausência de globias. Aqui nós temos um infiltrado, né, inflamatório com células virchovianas. Então, essa forma, né, de reagir ao bacilo, a hanseníase histoide, já se acreditou que ela fosse alguma característica especial, mas não, ela é realmente um rancinoma, né, ou a formação de rancinomas ricos em bacilos, né, com ausência de formação de globias. Tá? Então, é uma forma de hanseníase. Bom, pessoal, então, já indo para a nossa finalização dessa terceira aula sobre hanseníase, eu queria deixar alguns informes sobre a necessidade de diagnosticar e de tratar a hanseníase. Nós vivemos em um país
que ainda hoje é rico no diagnóstico, é rico no número de pacientes de hanseníase. A hanseníase, quase que exclusivamente, o seu diagnóstico é realizado no Sistema Único de Saúde, é realizado nos PSFs, é realizado pelo médico da família, pelo o médico que está mais ligado ao atendimento social, ao atendimento nas periferias. Porque a hanseníase, infelizmente, ela é uma doença ainda muito ligada à pobreza, ainda muito ligada à aglomeração de pessoas, ainda muito ligada à falta de informação, à desnutrição e à falta de interesse dos profissionais de saúde. Então, por muito nós vivemos esse cenário de falta de interesse de profissionais de saúde pelo tratamento da hanseníase. A hanseníase é uma doença incapacitante. A hanseníase é uma doença que traz sequelas físicas. A hanseníase é também uma doença de grande valor de preconceitos, né, de grande afastamento social. Então é importante que o dermatologista, e não só o dermatologista, como também outros médicos que atendem o Sistema Único de Saúde, outros profissionais, mesmo que não médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos, também possam dar a sua parcela de contribuição para o controle da hanseníase. É uma doença que macula uma população, é uma doença ligada à pobreza, à falta de informação, à falta de esclarecimento, ao analfabetismo e, sobretudo, ao analfabetismo político, já que a política é o que decide os destinos econômicos e sociais de uma nação. Então é importante que o médico seja vetor de conceitos, vetor de educação, vetor de ensinamentos aos pacientes com hanseníase e aos familiares e às pessoas que têm maior condição do aparecimento da patologia. Nós já falamos que para ter hanseníase não é só querer ter hanseníase. Existe a predisposição individual e genética e nutricional e uma série de coisas. Então, quando o médico detecta que na sua comunidade, na comunidade onde ele faz atendimento, no bairro, na sua cidade, existem casos de hanseníase, ele deve pensar da seguinte forma, que aquela população ela tem basicamente uma genética parecida, principalmente nas cidades mais interioranas, onde não houve ainda uma miscigenação, uma mistura de raças, de cores, de credos. Então, ali existe uma genética predominante, uma genética que pode ser mais suscetível à hanseníase. Aquelas pessoas naquela região, elas têm mais ou menos a mesma condição socioeconômica. E essa condição socioeconômica, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é uma condição desfavorável, uma condição que predispõe ao aparecimento da hanseníase. Então, o médico ele tem um papel importantíssimo no controle da patologia. Por isso e dessa forma, nós sempre pedimos encarecidamente que os nossos colegas olhem mais para a hanseníase, se preocupem mais com a hanseníase. Então, os nossos próximos capítulos serão discussão sobre as formas de reação, a recidiva, o processo de avaliação histológica, os exames realizados, embora saibamos que a hanseníase é uma doença de diagnóstico clínico epidemiológico. Então, o que é a hanseníase? É uma lesão de pele hipocrômica com
a anestesia com desestesia, com alteração de sensibilidade. Então, lesões de pele com alterações da sensibilidade em um ambiente onde sejam ricos os casos de hanseníase. Nós devemos sempre pensar em hanseníase e muitas vezes devemos fazer o diagnóstico clínico epidemiológico da hanseníase. Então, existem aí diversas novidades, como as vacinas para a hanseníase, e nós vamos, neste curso, fazer ponderações nesse sentido. E vamos culminar sempre com o nosso simpósio de hanseníase, com a nossa já tradicional madrinha, a professora doutora Maria Aparecida Grossi. Então, saudações dermatológicas, meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista e espero ter contribuído para o seu aprendizado e para a divulgação da hanseníase, sempre solicitando que vocês reverberem, que vocês divulguem tais cursos e tais ensinamentos. Até a próxima aula.